Neste programa, eu vou abordar o tema dilúvio. Será que ele ocorreu? E se ocorreu, quanto foi e quanto tempo durou? Bom, para responder a estas perguntas, eu vou abordar de duas formas este tema: o relato bíblico e os relatos de outras civilizações a respeito de um evento que foi caracterizado por uma grande enchente. Quanto à abordagem do dilúvio, no que se refere a termo terra, temos que terra na Bíblia normalmente se refere a uma determinada região e não a todo o nosso planeta. Por exemplo, a terra dos israelitas compreende a região dominada por eles, assim bem como a terra dos egípcios e a dos romanos e outras civilizações. Na Bíblia, eu fiz uma pesquisa sobre a palavra terra e coloquei na minha pesquisa bíblica, no dicionário bíblico, no título Dicionário Bíblico sobre a palavra terra. E lá, na pesquisa bíblica, então no dicionário, eu tenho diversos, mas diversos locais na Bíblia onde aparece então a palavra terra. E normalmente se refere a uma região e não ao nosso planeta Terra. A minha pesquisa bíblica está em pesquisabiblica.org. Bom, mas dando então continuidade ao programa da seguinte maneira: vamos começar pela data em que ocorreu. Eu digo que ocorreu porque eu estou convencido de que ocorreu. E ela ocorreu por volta do ano 2379 AC, ou seja, o ano de 1654 de Adão. O que é o ano de Adão? Ano de Adão é uma contagem que eu faço a partir da criação de Adão. Como funciona a coisa? Deus criou Adão. Então, naquele momento, eu considerei ano zero. Quando Adão tinha tantos anos, lhe nasceu o seu primogênito. Ok? Aí eu peguei aquele número de anos e sumei. Eu fiz para soma. E quando o seu primogênito tinha uma certa idade, ele também teve o seu primogênito, e assim sucessivamente. Então, na Bíblia, na maior parte dos casos, consta a data do pai quando nasceu o seu primogênito. E somando essas datas, eu cheguei então ao número 1654 de Adão. Bom, e o ano de 2379 a.C.? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Lendo a Bíblia, eu fiz várias associações e mais ou menos eu fiz uma equalização entre o ano de Adão e o ano AC ou DC, simplesmente na nossa nomenclatura atual da classificação dos anos. Bom, como é que eu verifiquei essa data? Simples. A Bíblia diz que Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, nasceu 2 anos depois do dilúvio. E outros pontos da Bíblia também. É claro que esta data, 2379 AC, ela é aproximada, ela carece de confirmação. Porém, os senhores e senhoras podem verificar isso na Bíblia. Em Gênesis 10, Gênesis 11, de 10 a 26, e também para chegar a esta data, utilizei datas da chegada dos israelitas ao Egito. E esta data, o ano em que chegaram ao Egito, foi por volta de 1877 AC. Se der tempo no finalzinho, eu vou detalhar como eu cheguei a essas datas, né? Bom, vamos agora à duração do dilúvio. Bom, segundo a Bíblia, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Porém, o desembarque da arca, ou seja, a data em que as pessoas que estavam na arca e os animais saíram, ocorreu após 580 dias. E quanto à altura das atingida pelas águas, segundo a Bíblia, foi 7,5 metros acima das montanhas.
Todos os detalhes que eu estou comentando a respeito da Bíblia, eu tenho todos eles classificados aqui. E no finalzinho vou dar uma pincelada neles. Bom, agora vamos ver os relatos de outras civilizações. Quais são, quais são os períodos em que durou cada um desses relatos, ou para cada um, quanto tempo durou o dilúvio? E que nível atingiram as águas? Porque o dilúvio não foi descrito somente pela Bíblia, também foi descrito pelos anais de diversas civilizações antigas. Vamos então dar uma pincelada nisto. Segundo a narração sumério-babilônica, feito por Zisustros, que rei da 10ª dinastia, considerando o Noé caldaico, temos uma duração de 6 dias e 6 noites. E segundo a declaração dele, segundo a narração de Zisustros, as águas cobriram toda a terra. Bolas, aqui já vem uma diferença. Na Bíblia, são 40 dias e 40 noites. E aqui, segundo a Suméria Babilônica, foram um pouco menor, foi de 6 dias e 6 noites. O problema é o seguinte, é que algumas civilizações têm números que eles consideram especiais. Podemos chamar de números cabalísticos. Por exemplo, 12 tribos de Judá, 12 signos do zodíaco. Nós temos o número 7, que também é muito utilizado na Bíblia. Nós temos o número 40, 40 dias e 40 noites. Moisés ficou no monte recebendo as tábuas da lei. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Os israelitas ficaram 400 anos para sair do Egito, e assim por diante. Então, algumas civilizações levam para a forma com que eles se comunicam a duração e a altura das águas. Já sobre as tradições, desculpe, egípcias e persas, o dilúvio demorou 10 dias e as águas cobriram a terra até a altura de um homem. O que significa isto? Quem subiu numa árvore se deu bem. Quem foi nas partes mais altas dos montes se deu bem. Apenas choveu durante 10 dias, mas não houve um alagamento completo. Nos códigos esotéricos hindus, nós temos que toda a terra foi coberta pela grande enchente. Novamente, cuidado com o uso da palavra terra. Terra pode se referir à região dos idumeus. E não mencionando a sua duração. Simplesmente diz que toda a terra foi coberta. Já para os tibetanos, rebentou uma trovoada e as águas caindo, sempre dos céus, arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. Porém, não comentam a duração e nem o nível que as águas atingiram. Os chineses relatam da seguinte maneira: quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos, e os povos perturbados pereceram nas águas. Porém, também não comenta sobre a sua duração. Ele fala que se elevou até o céu, cercou as montanhas. O que significa se elevar até o céu? Cercar as montanhas nós entendemos. Pega a montanha mais alta, passa um pouquinho e ele cobre. Tá? Então, eu fiz questão de dar todas essas informações para que as pessoas possam, elas mesmas, analisar o que aconteceu.
verificar quais são os acontecimentos, no que ela acredita. Se ela acredita piamente na Bíblia, são 40 dias e 40 noites, e cobriu 7,5 metros acima do mais alto pico da Terra. Se são de outras civilizações, são 6 dias ou 10 dias. Um cobriu todos os montes, outro cobriu acima de uma altura de um homem. Porém, quase todas as civilizações falam sobre isto. Falam sobre uma grande inundação que ocorreu na Terra. Muitos não dizem a data, mas, pelos textos bíblicos, eu cheguei àquela conclusão que eu comentei com os senhores e senhoras, que seria 1654 de Adão, ou por volta de 2379 AC. Bom, vamos dar agora uma pincelada na Bíblia. Vamos dar algumas coisinhas para ver como é que eu, então, tirei essas informações que estou passando aos senhores e às senhoras. Eu vou ser rápido para não ser cansativo. Quem quiser continuar, assista que vai ter boas informações. Eu falei que Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio. E nós temos em Gênesis 11:10 o seguinte contexto: de Sem a Abraão. Estes são os descendentes de Sem. E diz: Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Olha só, aqui na Bíblia, em Gênesis 11:10, ele fixou uma data. Ele fixou, desculpe, uma data não, uma referência, que foi 2 anos depois do dilúvio, nasceu Arfaxade. Então, agora eu preciso saber quando nasceu Arfaxade e pegar outras referências para então determinar esta data. Nós temos que a chegada dos israelitas ao Egito, com a migração de Jacó, que é Israel e a sua família, para o Egito, ocorreu por volta do ano de 1877 a.C. Como é que eu cheguei a essa conclusão? É meio complicadinho esses números aqui, a gente tem que analisar várias coisas, mas uma base mais simples é o seguinte: Salomão iniciou a construção do templo no ano 480 após a saída do Egito, no segundo mês de Zil, no quarto ano do seu reinado. O reinado de Salomão começou em 971, mais 4 anos, vai para 967. Aquele decrescente, porque está antes de Cristo, portanto, quando se passa o tempo, ele vai chegando até zero. Salomão, filho de Davi, com Betsabeia, começou a reinar por volta de 971 AC. Portanto, Salomão iniciou a construção do templo em 967. Portanto, a saída do Egito se deu por volta de 1477 AC, e seria igual 967, a construção do templo, mais 480. 480 é o número de anos após a saída do Egito. Portanto, a saída do Egito se deu por volta de 1447. O quarto ano de Salomão seria, como eu já falei aqui em cima, 967 AC. Bom, Davi foi ungido rei quando tinha 30 anos, por volta de 1010 AC, e ele reinou por 40 anos. Portanto, Davi pode ter nascido em 1041 antes de Cristo. Se ele começou a reinar quando tinha 30 anos, por volta de 1010, ele deve ter nascido por volta de 1041 AC e falecido por volta de 971 AC, o ano em que Salomão começou a reinar. E nós temos em 2 Samuel 5, 4 e 5, o texto que eu falei aqui em cima. Davi tinha 30 anos quando ficou rei e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém por 33 anos. Em 2 Samuel 2,4, comentários da Bíblia 2,
nós temos o contexto. A unção de Davi como rei de Judá terá dado pelo ano de 1010. Foi o que eu falei agora há pouquinho aqui em cima. E o presente relato não conhece a unção em Belém. Nós temos ainda a introdução da Bíblia 2, que diz, por conseguinte, colocando-se a batalha de Afec, 1 Samuel 4, pelo ano de 1050 AC, os presentes livros abrangem um período de uns 100 anos, de 1070 a 971 AC, com a morte de Davi. Eu fiquei todas as referências para fixar datas, para fixar pontos em que eu pudesse fazer isto. Bom, já chega de datas, né? Em 1 Reis 6:1, nós temos um comentário na Bíblia 2 que diz o seguinte: os 480 anos do Êxodo são cifras simbólicas, que são equivalentes a 12 gerações de sumos sacerdotes. O ano quarto de Salomão seria 967 AC. Percebe que são várias referências que levam a esses números. Eu apenas reuni essas referências e cheguei a estas conclusões. Qual é a linha do tempo do dilúvio? Nós temos o ano zero, que foi o início das chuvas, que durou 40 dias e 40 noites. Portanto, o final das chuvas foi depois de 40 dias. Após 150 dias, a terra estava coberta ainda em Gênesis 7:24. Aí nós temos o dia 190. Passaram-se então 180 dias e a arca parou, conforme Gênesis 8:4. Se correram mais 64 dias e os cumes das montanhas nós temos em Gênesis 8:5. Em mais 40 dias, um corvo e a primeira pomba, em Gênesis 8:6. A segunda pomba foi depois de 7 dias. Então, nós temos acumulados até aqui agora 481 dias, mais 7 dias para a terceira pomba, mais 36 dias e se abriu o teto da arca. E mais 56 dias eles ficaram lá no convés para depois então desembarcar, somando todas estas datas, 580 dias. Espero que não tenham ficado maçantes com relação a isto, né? Bom, vamos dar um pulinho agora às referências não bíblicas em outros lugares. As bíblicas, a maioria das pessoas conhece, mas quantas referências não bíblicas? Quantas pessoas conhecem isto? E nós temos no livro Degredados de Capela o seguinte contexto. Na página 26, que está escrito o seguinte: entretanto, tempos mais tarde, as alternativas da evolução física do globo determinaram acentuado aquecimento geral, que provocou súbito degelo e terríveis inundações. Fenômeno esse que, na tradição pré-histórica, ficou conhecido como dilúvio universal. Então, lá nos livros Degredados de Capela, de Edgar Arnold, de 1951, foi quando saiu a primeira edição, ele já disse isto. O dilúvio ocorreu por causa de um degelo, que causou terríveis inundações, e atribuindo a um desvio do eixo do globo que se oblicou, provocando pela aproximação de um astro que determinou também alterações na sua órbita, que se tornou então mais fechado. Aqui mostra, segundo ele, que o dilúvio não foi um castigo dos deuses, não foi um castigo dos deuses bíblicos, foi simplesmente um evento astronômico que causou tudo isto. É claro que os religiosos vão dizer: tá vendo? Vocês pecaram, Deus castigou vocês. Portanto, nunca mais pequem, ou vocês vão receber de novo castigo. Espera aí, mas Deus disse que após o dilúvio não iria mais eliminar o ser humano,
O Senhor aspirou a sua suave odor e disse consigo mesmo, isso está em Gênesis 8:21, nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens, pois a tendência do coração humano é má desde a infância. Nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos como acabei de fazer. E nós temos em Gênesis 9, de 11 a 17, uma marca, um sinal, um concerto que Deus fez com Noé. Que concerto é este? É o concerto do arco-íris. E diz: faço convosco a minha aliança, nenhuma vida animal será novamente exterminada pelas águas de dilúvio, e já não haverá dilúvio para devastar a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações que virão. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal da minha aliança com a terra. E quando cobrir de nuvens a terra, aparecerá o arco-íris. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e as águas não virão mais como dilúvio para destruir a vida animal. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu olharei como recordação da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, com todas as criaturas que existem sobre a terra. E disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e todas as criaturas que existem na terra. Portanto, o dilúvio não ocorrerá mais, a mortandade em grande escala não ocorrerá mais. Bom, nós temos ainda no livro de Decretados de Capela, na página 63, que diz o seguinte: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito e vida sobre a terra, tudo que havia no seco morreu, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Já ainda sobre a respeito do livro Degredados de Capela, ele diz, na página 63, o Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses, dizendo: olha aqui, vontade dos deuses, não a vontade de Deus, mas a vontade dos deuses. Isso quer dizer que existe mais um Deus? É claro que para os seguidores da Bíblia só existe um Deus. Porém, para outros existem vários deuses. Eu já fiz uma palestra a este respeito sobre deuses. Podem procurar no meu canal e vão encontrar. E lá eu defino, eu verifico tudo o que acontece sobre deuses na Bíblia. Nós vamos continuar. E prossegue o narrador: quando Xamãs veio no tempo prefixado, então uma voz celestial bradou: à noite farei chover copiosamente, entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso de terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, soprou o vento e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade logo se convertera, como caniços e cadáveres boiavam. Aqui fala sobre 6 dias e 6 noites. E esse é o relato sumérico babilônico feito por Zisústros. Já na tradição egípcia, como eu comentei acima, nós temos na página 164 do livro: houve grande destruição de homens causada pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. Já os persas acrescentam à tradição egípcia: a luz do Ised da chuva brilhou na água durante
30 dias e 30 noites. Olha, a chuva brilhou. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A chuva ficou brilhando nas águas por 30 dias, mas a chuva em si durou 10 dias. A terra foi coberta de água até a altura de um homem. E depois toda aquela água foi outra vez encerrada. Já nos hindus nós temos. Vishu, ouvindo estas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe que lhe permitisse a ele mesmo intervir pessoalmente para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão Vayashvata que construa um grande navio, entre nele com sua família e outras espécies de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que foi feito, desabou a chuva e os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sobre as águas. Percebe que cada região, cada civilização tem um texto que define esta grande enchente? Já os tibetanos falam diferente. Uma voz tinha anunciado o dilúvio, rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre dos céus, arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E os chineses também têm o seu pitaco, que diz o seguinte na página 65 do livro: quando a grande inundação se levou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos e os povos, perturbados, pereceram nas águas. Com isto, senhores e senhoras, eu passei a todos e a todas uma série de informações. E como eu sempre digo, não acreditem em mim, pesquisem, procurem. Por quê? Porque quem procura, acha. E caso tenham dúvidas sobre o que eu comentei aqui, por favor, deixem essas dúvidas nos comentários e vou, na medida da possibilidade, respondê-las. Agora, uma coisa legal também, né? Caso os senhores e senhoras tenham gostado do meu programa, cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no meu canal. Isso vai me auxiliar a ter um âmbito maior, a ter um alcance maior por parte do YouTube. Bom, como final, eu digo o seguinte: nem todas as histórias são como são contadas. Nós temos que reunir várias histórias para conseguir um conjunto final. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.